O milagre que mudou a vida de Renato, da dor à vitória na Igreja Universal. Renato tinha apenas 24 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida: espondilólise na vértebra L5, uma fratura por estresse no osso da coluna que causava dores insuportáveis. Os médicos foram claros: não há cura, apenas controle com fisioterapia e medicamentos fortes. Evite esforços, ou a situação pode piorar para uma hérnia de disco. A dor era tão intensa que às vezes ele não conseguia nem se levantar da cama. O sonho de ser mecânico autônomo, trabalhando em sua própria oficina, parecia cada vez mais distante. As contas se acumulavam, e a depressão começou a bater à porta. Como vou sustentar minha mãe e minha irmã se nem consigo ficar em pé? Pensava, olhando para o teto do quarto que dividia com a irmã em um bairro simples de São Paulo. A mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, já havia tentado levá-lo a várias igrejas, mas Renato, desiludido, respondia sempre com um gesto de cansaço: já tentei de tudo, mãe. Se Deus existisse, por que eu estaria assim? Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto assistia a um programa na TV, algo chamou sua atenção. Era o Bispo Macedo falando sobre fé e milagres na Igreja Universal. As palavras eram diretas, sem rodeios. Deus não é problema, é solução. Mas você precisa dar o primeiro passo. A fé sem obras é morta. Renato sentiu algo mexer dentro dele. Não era esperança ainda, mas uma curiosidade dolorida. Talvez, só talvez. Vou uma vez. Se não der certo, nunca mais pisarei numa igreja, disse a si mesmo. O primeiro passo, a porta da fé. Naquela noite, Dona Maria, sem saber da decisão do filho, o convidou mais uma vez. Filho, amanhã tem uma reunião de libertação na Universal da Rua Voluntários da Pátria. Vamos? Renato hesitou, mas lembrava das palavras do bispo. No dia seguinte, mesmo com dor, vestiu uma camisa social, a única que tinha sem amassados, e entrou na igreja pela primeira vez. O que viu o deixou impressionado. Não era um culto quietinho, era uma batalha espiritual. As orações eram fortes, com pessoas clamando em voz alta, pastores ungidos impondo as mãos, e um coro de vozes declarando: em nome de Jesus, toda cadeira quebra. Ele se sentou no fundo, observando tudo com desconfiança, mas quando o pastor começou a falar sobre quebrar maldições de doença, Renato sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Se Deus é real, me mostra um sinal, sussurrou, apertando os punhos. No final da reunião, o pastor chamou os enfermos para a frente. Renato resistiu, mas uma senhora ao seu lado, percebendo sua hesitação, segurou seu braço. Jovem, Jesus está aqui. Não perca essa chance. Com as pernas trêmulas, ele se levantou e foi até o altar. Quando o pastor colocou a mão em sua cabeça e orou com autoridade, Renato sentiu algo quente percorrer sua coluna, como uma corrente elétrica. Não foi alívio imediato, mas uma certeza inexplicável. Algo estava começando a mudar. A corrente de fé que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Renato voltou à igreja. Participou da corrente de oração das 7 horas, onde dezenas de pessoas se reuniam antes do trabalho para clamar a Deus. Aprendeu sobre o poder do dízimo e das ofertas, não como pagamento, mas como ato de fé. O pastor explicou: quando você entrega o que tem a Deus, ele multiplica o que você não tem. Renato, que mal tinha dinheiro para o ônibus, decidiu dar um passo radical. Com as últimas economias, comprou um envelope de oferta e escreveu: Senhor, se o Senhor é real, eu entrego tudo nas tuas mãos. Preciso do meu milagre. Na Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis queimam simbolicamente os problemas no altar, Renato escreveu em um papel: dor na coluna, desemprego, desespero, e o jogou nas chamas, declarando: isso não tem mais poder sobre mim. Mas o momento mais marcante foi na vigília de oração da sexta-feira. À meia-noite, com a igreja lotada, o pastor ungiu com óleo a testa de Renato e ordenou: em nome de Jesus, essa coluna é restaurada. Os ossos que estavam quebrados se unem agora. Renato caiu no chão não de dor, mas de uma paz tão profunda que não conseguia se mover. Quando se levantou, horas depois, percebeu algo incrível. A dor havia diminuído pela primeira vez em meses. O milagre que ninguém podia explicar. As semanas passaram, e Renato não faltou a nenhuma reunião. Seguiu as orientações dos pastores, jejuou, orou, leu a Bíblia e persistiu na fé mesmo quando a dor voltava em alguns dias. Até que, num domingo de manhã, durante um culto de testemunhos de fé, algo extraordinário aconteceu. O pastor chamou os que tinham recebido milagres para darem seus depoimentos. Renato ainda não tinha coragem de subir, mas quando um homem compartilhou que havia sido curado de uma hérnia de disco, algo dentro dele explodiu em gratidão. Ele se levantou trêmulo e foi até o microfone.
Pastor, eu não sei se estou curado, mas sinto que Deus está me curando, disse com a voz embargada. O pastor sorriu e pediu que ele se curvasse. Então, com autoridade, declarou: em nome de Jesus, a espondilólise é coisa do passado. Levante-se e ande. Renato obedeceu. E pela primeira vez em quase um ano, curvou-se e esticou as costas, e não sentiu dor nenhuma, nem um formigamento. Ele começou a chorar, e a igreja inteira explodiu em glórias a Deus. No dia seguinte foi ao médico. O ortopedista, depois de novos exames, ficou boquiaberto. Isso não faz sentido. A fratura se fechou, a inflamação sumiu. É como se você nunca tivesse tido isso. Renato sorriu e respondeu: foi Deus, doutor. Só Ele pode fazer isso. A transformação, da derrota à vitória. Hoje Renato é dono de uma pequena oficina mecânica próspera. Todas as manhãs, antes de abrir o negócio, ele passa na Igreja Universal para agradecer. Sua mãe e sua irmã também se batizaram nas águas, e a família, que antes vivia no aperto, agora vê bênçãos em todas as áreas. Mas o maior milagre não foi só a cura física. Foi a transformação do coração. Renato aprendeu que a fé não é passividade, é ação. Ele poderia ter ficado em casa reclamando, mas escolheu lutar. Deus honra quem o busca de verdade. Não adianta ir à igreja por obrigação, é preciso entrega. Os milagres existem, mas exigem persistência. Não foi numa oração só que tudo mudou, foi na constância. Em um de seus testemunhos no altar, Renato sempre repete uma frase que marcou sua vida, dita por um pastor naqueles primeiros dias. Deus não tira o problema para você crer. Ele quer que você creia para ele tirar o problema. E foi assim que, de um jovem quebrado pela dor e pelo desespero, Renato se tornou um testemunho vivo do poder de Deus na Igreja Universal, um lugar onde a fé não é teoria, mas realidade. Renato não parou por aí. Depois de receber sua cura, ele sentiu um fogo no peito que não podia ignorar. Não bastava só ter sido libertado. Ele precisava levar aquela mesma esperança para outros que, como ele, estavam perdidos nas trevas. Começou a servir na igreja como obreiro, primeiro ajudando na limpeza do templo, depois na recepção dos visitantes, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de ânimo. Não importava se era madrugada ou final de semana, onde havia um trabalho a ser feito, lá estava ele, com as mãos dispostas e o coração grato. Mas Deus tinha um plano ainda maior. Um dia, durante uma reunião de oração, o pastor o chamou ao altar e disse: Renato, o Senhor está te chamando para algo mais. Você não foi curado só para si, mas para ser um instrumento nas mãos dele. No início, ele duvidou. Eu, falando para outras pessoas? Sou só um ex-viciado, um cara que quase morreu na sarjeta. Mas a voz de Deus era mais forte que suas inseguranças. Começou a dar testemunhos nas reuniões, primeiro tremendo com a voz embargada, mas com uma sinceridade que tocava até os mais céticos. Pouco a pouco, as palavras fluíram com mais força, e o que era um depoimento virou um ministério. Hoje Renato é um dos líderes do grupo de apoio aos dependentes químicos na Universal. Ele conhece cada olhar vazio, cada desculpa, cada mentira que um viciado conta para si mesmo, e porque já viveu tudo isso. Mas também conhece o poder que quebra essas correntes. Já viu homens e mulheres que chegavam arrastando os pés e cheirando a álcool, saírem do templo com os olhos brilhando, livres, restaurados. Alguns até voltam anos depois para contar suas próprias histórias de vitória. E Renato chora como se fosse a primeira vez. Sua mãe, que tanto chorou por ele, hoje é uma das maiores intercessoras da igreja. Toda terça-feira, ela está lá na reunião do descarrego, orando não só pelo filho, mas por todos os Renatos que ainda estão nas ruas. Às vezes, ela segura a mão de alguma mãe desesperada e diz: Minha filha, eu já estive no seu lugar, mas Deus é fiel. Ele não abandonou meu filho, e não vai abandonar o seu. A vida de Renato não é um conto de fadas. Ainda há dias difíceis, tentações que batem à porta, memórias que doem. Mas agora ele sabe, a diferença não está na ausência dos problemas, mas na presença de Deus no meio deles. Ele aprendeu que a fé não é um escudo contra a dor, mas a força para atravessá-la. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu sair daquele poço, Renato sorri e responde: Não fui eu, foi Jesus. E ele não faz açaí, ele faz milagres. Basta você dar o primeiro passo. Porque na Igreja Universal, Renato não encontrou só uma cura. Encontrou um propósito. E isso, meu amigo, não tem preço. A história de Renato não parou por aí. Depois que ele se entregou de vez a Deus, algo dentro dele começou a mudar de um jeito que nem ele mesmo conseguia explicar. Não era só a vitória sobre as drogas, não era só o reencontro com a família. Era como se Deus tivesse colocado nele um fogo novo,
uma vontade de ajudar outros que ainda estavam perdidos como ele já esteve. Um dia, depois de um culto na Universal, o pastor se aproximou dele e disse: Renato, eu tenho visto o seu coração. Você não está aqui só para receber, mas para dar também. Que tal começar a servir no grupo de apoio aos dependentes químicos? No começo ele sentiu medo. Como podia ajudar os outros se ainda tinha suas próprias batalhas? Mas então se lembrou das palavras da irmã que o acolheu no primeiro dia. Deus não usa os capacitados, ele capacita os que se dispõem. E foi assim que Renato começou a frequentar as reuniões do Grupos da Fé, um trabalho da igreja voltado para quem luta contra vícios. As primeiras vezes foram difíceis. Ver aquelas pessoas com os olhos vazios, as mãos trêmulas, a desesperança estampada no rosto, era como olhar no espelho do passado. Mas Renato falava com a voz grossa de emoção. Eu sei o que vocês estão sentindo. Já dormi na rua, já vendi tudo o que tinha por uma dose, já pensei que não tinha mais jeito. Mas hoje estou aqui de pé, não por minha força, mas porque Deus estendeu a mão para mim, e Ele pode fazer o mesmo por vocês. Pouco a pouco, as pessoas começaram a confiar nele. Um rapaz chamado Lucas, que chegará à igreja arrastado pela mãe, se aproximou depois de uma reunião. Renato, eu não aguento mais. Já tentei parar sozinho, mas não consigo. Como você fez? Renato não deu uma resposta pronta. Sentou ao lado dele, contou como foi sua primeira noite na igreja, como chorou sem parar no altar, como a oração da irmã o fez sentir algo que não sentia há anos. Esperança. E então disse: Não é sobre parar de usar, é sobre começar a viver. E isso só acontece quando a gente entrega o controle para Deus. Lucas começou a frequentar os cultos. Não foi fácil. Teve recaídas, noites de choro, momentos em que quis desistir. Mas Renato estava lá, orando com ele, ligando para saber como estava, às vezes até indo buscá-lo quando ele sumia. Até que um dia, Lucas chegou na igreja com os olhos brilhando. Renato, faz 3 meses que não uso nada. Minha mãe não acredita em mim, mas eu tô aqui. E dessa vez, é pra valer. Essas pequenas vitórias foram se multiplicando. Renato viu homens e mulheres que chegavam destruídos saírem dali com um sorriso no rosto, com emprego, com a família reconstruída. E cada história o fortalecia mais. Um dia, o pastor o chamou novamente. Renato, nós vamos abrir uma unidade do Grupos da Fé em outra região da cidade. E queremos que você coordene. Ele quase não acreditou. Aquele mesmo homem que já fora chamado de caso perdido, agora ia liderar um trabalho de resgate? Mas o pastor continuou. Você não é mais aquele Renato. Deus te transformou. E agora é a hora de mostrar para outros que a mudança é real. Hoje, anos depois, Renato não é só um ex-dependente. É um servo de Deus que já ajudou centenas de pessoas a encontrarem o mesmo caminho de liberdade. Ele casou-se com uma irmã da igreja, uma mulher que o apoiou desde o início, e juntos eles abrem as portas de sua casa para quem precisa de um lugar seguro. Quando perguntam como ele consegue, Renato sempre responde: Não sou herói não. Sou só um homem que encontrou a graça de Deus. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta acreditar, porque na Igreja Universal, Renato não só recebeu um milagre, ele se tornou um. E isso, meu amigo, é a maior prova de que Deus não desiste de ninguém. Nunca. Renato nunca esqueceu o dia em que voltou àquele mesmo bairro onde antes era conhecido como o cara que não tinha mais jeito. Desta vez, não era para buscar droga, nem para fugir da polícia. Era para levar esperança. Com a Bíblia na mão e o coração cheio de paz, ele entrou na favela onde tantos ainda sofriam como ele já sofreu. Eu já estive no fundo do poço, irmão, disse a um jovem que, encostado na parede, tremia de abstinência. Mas Jesus me tirou de lá, e ele pode te tirar também. O rapaz, desconfiado, olhou para os olhos claros de Renato e viu algo que não via há muito tempo: sinceridade. Não era um sermão vazio, era a voz de quem já esteve no inferno e voltou para contar como saiu. Como assim, irmão? Eu já tentei parar 1000 vezes. Eu também. Mas sozinho, a gente não consegue. Precisa de Deus. E eu te levo na Universal hoje mesmo. E assim foi. O jovem, que se chamava Carlos, aceitou o convite mais por desespero do que por fé. Mas quando entrou na igreja e sentiu aquele ambiente de oração, algo dentro dele começou a se mexer. O pastor orou por ele, impôs as mãos, e Carlos chorou como nunca. Naquela noite, ele dormiu sem usar nada. Pela primeira vez em anos. Renato não parou por aí. Toda semana, ele voltava ao bairro com uma equipe da igreja, levando comida, palavras de fé e o testemunho vivo de que a mudança era possível. Muitas vezes era recebido com ceticismo, outras com hostilidade. Mas ele não desistia. Se Deus não desistiu de mim, quem sou eu para desistir deles?
dizia aos obreiros que o acompanhavam. Com o tempo, o trabalho de Renato começou a dar frutos. Carlos se libertou das drogas e hoje é um obreiro na mesma igreja. A mãe de uma menina que ele ajudou a resgatar do tráfico mandou uma carta dizendo: "O senhor não sabe, mas o senhor salvou a vida da minha filha. Ela agora sonha em ser enfermeira." E assim, uma a uma, as vidas eram transformadas. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certa noite, enquanto Renato orava em casa, sentiu um peso no coração. Algo levava a voltar à rua onde tudo começou, onde ele quase morreu uma vez. Sem entender muito bem, obedeceu. Ao chegar, encontrou um homem caído no chão, quase sem vida, com uma seringa ainda na mão. Era seu antigo companheiro de vício, o mesmo que anos antes lhe dissera: "Um dia a gente morre assim, Renato. Não tem saída." Sem hesitar, Renato se ajoelhou ao lado dele, limpou seu rosto sujo e começou a orar em voz alta: "Senhor, este homem é sua criação. O Senhor não quer que ele morra assim. Dê a ele mais uma chance, como deu a mim." Enquanto orava, o homem começou a se mexer. Os olhos, antes vidrados, piscaram. E então, com uma voz fraca, ele sussurrou: "Renato, é você? Sou eu, irmão. E Deus não terminou com você ainda." Naquele momento, o homem que todos já davam como morto sentiu algo que não sentia há décadas: esperança. Renato levou para o hospital, e depois para a igreja. Hoje ele é mais um testemunho vivo do poder de Deus. Quando as pessoas perguntam a Renato como ele faz para não desanimar, ele sorri e responde: "Cada vida que se levanta é um milagre que me lembra do que Deus fez por mim. Eu não salvo ninguém, só aponto o caminho. O resto é Deus quem faz." E assim, o ex-dependente que já foi considerado o pior caso da favela se tornou um instrumento nas mãos de Deus. Porque na Igreja Universal, não importa de onde você veio, mas aonde você pode chegar. E Renato é a prova de que quando Deus entra na história de uma pessoa, nada fica igual. Absolutamente nada. O tempo passou, e o trabalho de Renato na favela começou a chamar a atenção. Não eram só as pessoas que ele ajudava a se libertar das drogas, mas também as famílias que se reconstruíam, os lares que voltavam a ter paz, os jovens que trocavam o tráfico por um emprego honesto. Cada vida transformada era como uma semente plantada, e logo a colheita começou a aparecer. Um dia, uma mulher chamada Dona Maria procurou Renato na igreja. Ela chegava arrastando os pés com olheiras fundas e um olhar vazio. Seu filho, Pedro, de apenas 16 anos, havia se envolvido com uma quadrilha perigosa. A polícia já o procurava, e ela não sabia mais o que fazer. "Meu filho tá perdido, irmão Renato. Todo mundo fala que não tem mais jeito, que ele vai acabar morto ou preso. Mas eu não posso enterrá-lo vivo. Não posso." Renato olhou nos olhos dela e viu o mesmo desespero que já tinha sentido um dia. Ele não prometeu nada, só disse: "Vem comigo." Eles foram até a favela, onde Pedro se escondia. O jovem estava sentado num beco, com uma arma na cintura e os olhos injetados de ódio. Quando viu a mãe e Renato se aproximando, levantou a mão em sinal de advertência. "Chega mais não, velha. E você, o que quer aqui?" Renato não recuou. Em vez disso, se ajoelhou no chão sujo e começou a orar em voz alta. Pedro riu, zombou, mas algo naquelas palavras o incomodou. Ele tinha ouvido falar daquele ex-traficante que agora pregava na igreja, mas nunca tinha dado importância. Até aquele momento. "Para com isso, cara!" Pedro gritou, mas Renato continuou orando como se não ouvisse. De repente, Pedro sentiu algo estranho. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito. Ele tentou ignorar, mas a pressão só aumentava. Assustado, ele jogou a arma no chão e se curvou, gemendo. "O que é isso? O que você tá fazendo comigo?" Renato se levantou, colocou a mão no ombro do jovem e disse com firmeza: "Isso é Deus te chamando, menino. Ele não quer te ver morto. Ele tem um plano para você." Pedro começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de algo que ele não conseguia explicar. Aquela dor no peito era como se algo dentro dele estivesse se quebrando para nascer de novo. Naquele dia ele entregou a vida a Deus. Hoje Pedro não só deixou o crime, como se tornou um líder na igreja, ajudando outros jovens a saírem das ruas. Sua mãe, Dona Maria, agora sorri e diz que recuperou não só o filho, mas também a fé. E Renato? Ele continua lá, na frente de batalha, porque sabe que cada alma vale mais do que todo o ouro do mundo. Sempre que alguém pergunta como ele consegue, ele responde com a mesma simplicidade: "Eu só obedeço. O milagre é de Deus." Porque na Universal não existe caso perdido. Existe só pessoas que ainda não encontraram Jesus. E enquanto houver alguém disposto a estender a mão, Deus vai usar essa mão para fazer o impossível. O milagre que não acaba.
Anos depois, Pedro e Renato se reencontraram em um culto de ação de graças. Dona Maria, agora uma obreira na igreja, abraçou os dois com lágrimas nos olhos. Deus não só salvou meu filho, ele o transformou em um instrumento, disse, apontando para as dezenas de jovens que, como Pedro, haviam trocado as armas pela Bíblia. Renato olhou para Pedro, agora um pastor, e lembrou daquela noite em que o viu chorar no altar. Você não salvou só ele, irmão, Pedro disse, emocionado. Você me ensinou que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro. E hoje, eu repasso isso. Naquele momento, um rapaz de olhos assustados entrou na igreja, as mãos marcadas por cicatrizes da rua. Renato sorriu. Era mais uma alma que Deus lhe confiara. Sem pressa, aproximou-se e estendeu a mão. Vem. Jesus está te esperando. Reflexão final. A vida é feita de escolhas, mas a redenção não depende delas, depende de um amor que não desiste. Pedro poderia ter sido mais uma estatística, Renato mais um cético. Mas Deus escreve histórias com os impossíveis. O milagre não foi só Pedro sair do crime, mas entender que nas mãos de Deus, até as feridas se tornam testemunhos. Lição de vida. Nunca subestime o poder de uma mão estendida. Às vezes, você é a resposta à oração que alguém não teve coragem de fazer. E lembre-se, Deus não muda o passado, mas Ele reescreve o final. Porque na Universal e na vida ninguém está perdido demais para ser encontrado.